A paz, Senhor amados, voltamos para mais uma leitura diária da Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos sucessos de Baasa e ao que fez ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá seu filho reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arza, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa. Não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Elá e a tudo o que fez, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zine 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conspirado e até feriu o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, fez rei sobre Israel a Omri, chefe do exército, no arraial. E subiu Omri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercara Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei, e queimou sobre si a casa do rei a fogo e morreu. Por causa de seus pecados que cometera, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no seu pecado que fizera, fazendo pecar a Israel. Quanto ao mais dos sucessos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Oni vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Omri. Mas o povo que seguia Omri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate, e Tibni morreu e Omri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Omri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, em Tirza reinou 6 anos. Edsemer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata, e edificou o nome, chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor de monte de Samaria. E fez a Omri o que parecia mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos seus pecados com que tinham feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com as suas vaidades. Quanto ao mais dos sucessos de Omri, o que fez, ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Omri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Omri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Amém?